Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos agora num cenário diferente, hein? Ó, acho que acho que o pessoal nunca me viu aqui. Eu tô com medo. Medo do quê? Eu não tô no meu habitat natural, entendeu? Então, Tem muita coisa diferente hoje. tudo diferente. Tem ambiente, retorno, tem gente nova, tem gente nova, é verdade. gente que nunca fez esse fez. Não, já participou. gravata solta Gravata já. solta você fez. Gravou, tá solta sim. Agora esse Tributalks não. é o primeiro. Tributalks Então tá tem estourando, né? muita sabe, coisa nova acontecendo Né? acompanhando. hoje. Sério? Tô acompanhando. Tem jeito, né? Uhum. Todo dia eu tô acompanhando, tanto vocês vindo aqui, quanto o Tributalk News e principalmente todas as novidades que tá trazendo, né? A gente tá bem empenhado e tá com muito conteúdo bacana e hoje não vai ser diferente, principalmente porque nós trouxemos você, né, que é um especialista, que você vai dar vários insights aí para muitos empresários, não tenho dúvida. Então já pode pegar caderneta aí, o caderninho, caneta, tal, porque é importante anotar o que nós vamos falar, mas em especial você. Não, bom que vai ficar gravado, vai estar lá no YouTube, então o pessoal que quiser já vai revendo, lendo, anotando, mas vai ter bastante sacada aqui interessante, principalmente para esse assunto que a gente vai trazer hoje, senão eu não vou falar muito, senão já vai E eu quero aproveitar e adiantar. perguntar então para o nosso host, Rafael. Rafa, fala para o pessoal, né, sobre o tema de hoje, o que a gente vai falar hoje. Antes de falar do tema de hoje, eu só queria dar um contexto para vocês. A gente está falando que tem bastante coisa diferente. A gente geralmente faz os nossos podcasts, o nosso Tributalks, do lado do nosso escritório, ficar lá na Barra Funda. E hoje a gente está... esqueci o nome. Mas quando ele fala A gente do tá- lado, aproveitando que você está pensando, mas quando ele fala do lado, não é para você pensar que é perto. Não. É a sala do lado. É colado. Então, por isso que eu falo que eu estou fora do meu habitat. Porque ali, para mim, é como se fosse o meu escritório. Né? E hoje não. Hoje a gente está... Prestigiando o espaço Vagnão, que é novo, mas a não... Nath, O o espaço, Ale. um espaço que, assim, é novo pra gente, mas eles já estão... Vocês estão há quanto tempo aqui, Nath? Nossa, foi, eu acho que bem no início do ano, então vai fazer um ano. Um ano. Um ano de casa Mas nova. faz parte A do segunda- grupo, certo, Nath? A gente só tá 11 meses atrasado. Só. A segunda, 12 agora, né? a segunda casa do grupo do WA. Então, se você pensa em fazer algum tipo de modelo de mídia parecido com esse, seja um podcast, seja um vídeo no modelo de podcast, enfim, qualquer tipo de criação de conteúdo, vai ter o link deles aqui embaixo do WA. Entre em contato com eles. Fala Pô, com a Nath. E assim, aqui a mídia não paga, tá? Aqui, o que eu tô falando aqui não tem publi nenhuma, enfim. É porque os caras são muito parceiros, são muito gente boa e muito ponta firme. Então, E o Vagnão me convidou e ele não está aqui. pois é. Então vamos lá, agora vamos entrar no tema. Vamos lá. A gente Chega de lero-lero, vamos já direto pro uns tema. 5, 10 minutos aí a gente falando de que a gente tem coisa nova, enfim. E tem coisa nova para você, empresário também. A gente vai trazer um pouquinho aqui no episódio de hoje o que muda em 2026 em relação à tua empresa. A gente sabe que está vindo uma reforma tributária aí em relação a 2026, que vai até 2033, enfim. Mas já no próximo mês vão ter alterações, vão ter mudanças em relação ao IBS, ao CBS, que vão impactar diretamente a sua empresa. E o que a gente fez? Trouxe justamente o Vitor. O Vitor além de advogado, está concluindo o curso de contabilidade. Então, é uma pessoa que já está na área, junto do nosso escritório, enfim. E ele sabe exatamente o que funciona na prática, o que vai mudar na prática, é um pouco disso que a gente vai comentar, né, Vitor? Saber na prática é uma palavra muito forte nesse Muito período pesada, de transição. muita responsa. Aí eu já estou com a pressão aqui de casa nova, já estou também longe de casa, que tá do lado do escritório. Eu moro um pouquinho perto do escritório, fugindo de tudo aqui de São Paulo. Mas aí, voltando ao tema, é justamente isso. Não dá para saber na prática como está sendo tudo isso, mas hoje a gente teve algumas atualizações com relação à reforma tributária. E aí o que é? A gente não tem ainda um tema específico, a gente não tem a legislação completa. Acho que esse é o principal tema. Só que a gente está vendo o que está sendo desenhado, tanto no legislativo, no judiciário,
para que a gente possa se adequar e principalmente em 2026 você não ter nenhum tipo de problemática, não ter um custo maior do que já tem de imposto no Mas Brasil. quer ver uma coisa? 2026 a gente fala que a implementação da reforma tributária ela vai até 2033, tá certo? Isso aí. 2026 praticamente a gente vai fazer um teste. Em 2027 tem uma implementação mais robusta, tudo bem. Porém, em 2026 já entra a nova nota fiscal. Exatamente. Então, isso eu penso da seguinte forma: o seu ERP ele vai ter que estar totalmente configurado para receber essa nova nota, ou seja, vários campos que não existem hoje vão passar a existir, vão ter que ser preenchidos. Quem não começar a se mexer agora, e quando eu falo agora, a gente está em dezembro de 2025, cara, no começo do ano vai travar. Vai travar. A gente teve uma mudança que eu acho que até fugiu um pouco de quando a gente estava conversando, até como o tributário é maleável, né? Ontem a gente estava com um tema definido e hoje a gente já tem uma atualização desse tema. Como você falou, a gente vai ter em 2026 esse período, a gente vai ter 2 novos impostos, e aí é um pouco uma particularidade de 2026, em que a gente vai ter 0,1% de IBS e 0,9% de CBS. E aí, contextualizando um pouco, né, a gente está falando de impostos novos e todo dia a gente vê alguma notícia sobre o imposto novo, mas esse é o que vai vir para ficar. E vão vir para ficar por quê? Porque vão excluir ICMS, ISS, PIS, COFINS, tudo isso vai sair. Mas já no próximo ano? Não. Calma. Isso eu não quero assustar ninguém, até porque tem esse período de teste e o de transição. O que a gente está falando hoje aqui é justamente o de 2026, é o período de teste. Então, essas alíquotas que a gente está falando aqui de 0,1 e 0,9 é só para testar como que vai funcionar os parâmetros de fiscalização, emissão de notas, cobrança, tudo como que funciona na prática. Sim, ok. E aí, Mas então isso, eu vou ter um aumento na minha carga tributária em 1%, seria isso? Aí eu vou puxar para o primeiro período de direito. Tudo que você aprende lá depende. Tudo depende. O que acontece? Se você hoje seguir corretamente com as entregas das suas obrigações acessórias, se você destacar corretamente esses impostos novos, você não vai ter um custo. Você não vai ter que tirar do bolso e ter que todo mês pagar esse imposto novo, que acho que é o principal foco aqui e a dúvida dos empresários nesse momento. Seria uma questão de conformidade, de... Compliance. Como que eu posso dizer? Na verdade, não. Seria de declaração somente. Exato, é mais um ajuste operacional, tanto do empresário para a receita, quanto da receita para o empresário. Até porque, imagina, hoje a gente tem vários campos na nota fiscal, só que já está estruturado, já está bem implementado, o sistema roda bem. Isso a gente não pode tirar o mérito, funciona muito bem. E agora a gente vai mudar completamente tudo. Vamos unificar então, só impostos. voltando, assim, você falou que ontem nós tínhamos uma orientação e hoje tem outra. Qual que era a de ontem e qual é a de hoje? A de ontem era que a gente ia ter, a partir de janeiro, né, de 2026, se a gente não declarasse corretamente e escriturasse esses novos impostos na nota fiscal, você já teria essa nota rejeitada. Então, você não conseguiria emitir uma nota caso esses impostos não tivessem declarados. Foi em função disso até a minha colocação. Isso. E aí, ontem, saiu a nota técnica 1.33, se eu não me engano, em que dá uma aliviada. Eu acho que o pessoal teve tanta pressão de diversos setores, porque a gente está vendo que não tem tanta atualização, não está todo mundo estruturado para essa reforma, para esse período de teste, e que se isso acontecesse na prática, em janeiro de 26, né, 1º de janeiro de 2026, muita gente teria nota rejeitada e não conseguiria dar um fluxo Aí, então, correto para isso. eles Postergaram um isso pouco essa em obrigatoriedade. 10 dias? Eles tiraram a obrigatoriedade de janeiro. Exato. Agora, quando que fica obrigado, não existe nenhuma disposição em relação a isso. Do mesmo jeito que de ontem para hoje saiu essa nota que desobriga, em janeiro de 26, do dia 3 para o dia 4, pode sair outra nota que obriga. Então, o intuito é justamente não depender dessa discricionariedade de sair uma nota, sair outra, ou ficar dependendo de agora, por enquanto, eu não preciso fazer nada. Preciso.
Vou até aproveitar e fazer uma propaganda aí de um novo veículo de comunicação que a gente tem, que é a newsletter. Né? Então, para você que está nos assistindo, nos escutando, nós temos, hoje, soltamos a segunda edição do Tribu Talks, que é o mesmo nome do nosso podcast, é o Tribu Talks News. Né? Então, basta você entrar em qualquer uma das nossas páginas, seja da Rebec, Contabilidade, Rebec Advocacia, a minha própria pessoal, ou seja, entrar no link lá você vai encontrar algum lugar para você preencher, colocar seu nome e receber semanalmente, toda terça-feira, às 7h07 da manhã, você vai receber a nossa newsletter. E está muito legal, o feedback que a gente está recebendo é muito bom. E na de hoje, inclusive, tem uma sessão chamada Na Minha Mesa, e é onde eu descrevo lá um assunto que eu estava tendo com um cliente, onde ele falou assim, não, quando eu voltar de férias lá, né, o ano que vem, lá em fevereiro, tal, eu vejo essas coisas aí. Pessoal, não é bem assim. Sem contar que essas férias podem sair caro, né? Exatamente. Porque aqui a gente estava comentando, não vai precisar pagar, mas depende. Depende porque se a gente não tiver em conformidade com as notas necessárias, com as informações que devem estar incluídas, a partir de 2026, a gente não vai ter mais a rejeição da nota, até determinado período que a gente não sabe até ainda hoje. Qual é. Mas, se você não declara corretamente e não estiver incluído essa nota, você vai ter que pagar esse 1% a mais de imposto. Ou seja, já vai começar a doer no bolso. Já vai começar a onerar. Então, essas férias aí pode acabar saindo caro. Eu acho que o grande ponto é que tem dois problemas aí. Essa atualização que a gente teve ontem, ela bate no problema... Antes, né? É o mais perigoso, digamos assim. Porque, vamos imaginar, por exemplo, um e-commerce. Se o e-commerce, ele deixa de faturar, por exemplo, numa sexta de Black Friday, talvez o planejamento do ano todo foi pro ralo. Né? Então, qual que era o grande ponto? Se você não tivesse a conformidade fiscal, você não conseguiria, por exemplo, fazer nenhum tipo de venda. Vamos imaginar que você vende no Mercado Livre, você tem um RP, esse RP não está configurado, não tem como fazer a emissão da nota fiscal. Então, essa atualização vem para falar, pelo menos em janeiro você não precisa ter essa obrigatoriedade. O outro ponto que essa atualização não fala, ela não dispõe, ou seja, nesse formato continua valendo o que estava anteriormente, as empresas elas continuam tendo a obrigatoriedade de destacar o IBS e o CBS na nota fiscal. O único ponto é que ela não vai travar, ela não vai deixar de ser emitida. Seria isso, né? Exatamente. Agora tem um tema, esse tema aqui, eu acho que ele vem antes de todos, que a galera está se preocupando, porque ele não é em 2026, ele é em 2025. Sim. E aí eu queria levantar essa bola aí para você falar um pouco para nós, para aqueles empresários que eles fazem a distribuição de dividendos, como que fica isso, doutor Vitor? Se eles já fazem, é só fazer um pouquinho mais rápido, principalmente delimitando até o final do ano, 31 de dezembro. Agora, se não existem duas modalidades de ele fazer isso, né? Tem uma modalidade que ele pode fazer a distribuição total agora, se ele quiser, ou tem como ele parcelar esse dividendos aí, né? Aqui não seria parcelar, a gente consegue delimitar como vai ser o plano de pagamento. Sim, exatamente. E aí a gente consegue fugir dessa nova tributação que está vindo a partir de 2026, justamente com esse planejamento. Então, a gente estabelece como vai ser feito esse cronograma, precisa ser designado uma ata, né, uma assembleia entre todos os sócios, principalmente quando a gente está falando de empresas com mais de um sócio. Então, a gente precisa ter essa concordância de todo mundo. Mas eu acredito que para fugir de tributação, acho que vai ser unânime todas essas votações. A gente está falando nada de 10%. Só de começo 10%. Né? Sim. Se bater 600 mil, 10%. Se ultrapassar 600 mil,
Aí tem o escalonamento, inclusive. Isso. A alíquota máxima é 10%. É muito voltado ao imposto de renda que a gente já tem hoje, né? Que é progressivo. A cada faixa que vai alcançando, vai aumentando um pouquinho. O ganho de capital também acaba sendo assim. E nada mais é do que só mais uma fração da distribuição do lucro. Eu acho que o grande ponto em relação a pequenas e médias empresas é justamente o empresário ele fica numa linha tênue entre ele distribui mais dividendos do que habitualmente ele já distribuiria e eu fico sem caixa, ou eu seguro essa distribuição, faço a distribuição como se fosse do ano que vem, mas eu vou ter que pagar imposto. Não, Então, mas tem essa terceira alternativa. Se ele fizer uma ata, né, uma assembleia, e constar na ata até dia 30 de dezembro, 31 de dezembro, enfim, montando um plano e ele escriturar isso, ele pode fazer essa distribuição até 2028, mas essa distribuição... sem a cobrança do tributo. Não, perfeito, mas isso que está estabelecido meio que ele já vai ter que determinar, certo? Certo. Então, não importa meio que o que aconteça nos próximos anos da empresa, ele vai ter que distribuir esse lucro, certo? Certo. Vamos imaginar que, por exemplo, ele não queira fazer essa distribuição, porque porque a empresa ela faturava, ela tinha uma lucratividade de 50, ela tem uma lucratividade de 10 agora. Entendi. Questão de eu planejamento. vou ficar sem caixa? Eu faço isso, eu coloco na assembleia, faço a distribuição, não pago impostos, mas, puta, se eu fizer isso, eu vou ficar sem caixa. Ou senão eu seguro isso, deixo o caixa na minha empresa, mas toda vez que eu for fazer distribuição que seja maior do que a alimentação, putz, eu vou ter que pagar mais impostos. E assim, então é uma linha tênue. Eu vou falar uma coisa aqui, é um desabafo, mas eu tenho que falar, a gente está falando disso. Esse podcast não serve para fazer desabafo, mas eu acho que eu estou falando em nome de muitos empresários aqui agora. Eu acho uma baita sacanagem você tributar dividendos. Eu já falei isso para você, acho que no outro podcast. Cara, porque assim, o empresário, ele é apertado de tudo quanto é lado, cara. Aí, na hora que ele vai fazer a retirada dele, agora não, agora você não é mais CNPJ, agora você passa a ser pessoa física de novo, então, portanto, você vai ter que contribuir mais. Então, assim, enquanto ele é PJ, o governo vai lá e tira tudo que pode dele, é o sócio majoritário dele. Quando ele está tirando o que sobrou ali, ele vai para a pessoa física e recebe mais uma tributação. Então, assim, eu acredito que é totalmente inconstitucional isso. Trazendo para o lado do desabafo, o que é veiculado é que essa distribuição de lucros é isento do imposto de renda. Só que o que a gente não vê, né, que muita gente não vê na prática, é que esse valor que está sendo distribuído já passou por uma tributação imensa dentro da empresa, que só a gente falando de imposto de renda e contribuição social, a gente está podendo falar em 34% de já sendo recolhido pela empresa. Então, na verdade, o que a gente está fazendo é uma reconsideração entre pessoa física e pessoa jurídica, porque está sendo uma bitributação. Não adianta falar outra coisa, o nome é esse. O risco do negócio já está todo no CPF também. Se der alguma coisa errada, já está no CPF. E aí, quando você já passa por essa segregação, vai só comendo um pouquinho de dinheiro a cada vez que a gente vai colocando as linhas do DRE para poder chegar no lucro líquido e distribuir, já está sendo tributado ali. O grande problema do sistema de tributação do Brasil é justamente as várias etapas em que é cobrado o tributo. Então, por exemplo, países ricos, eles cobram a renda. Quer dizer, a renda não, o patrimônio. Então, vai ser o imposto de renda, enfim. Países mais pobres tributam o consumo. O nosso tributa tudo. O nosso tributa até... É isso mesmo. Mas aí entra um pouco daquilo que... Eu até comentei com a Melissa hoje do marketing. Porque, por exemplo, você vai comprar alguma coisa, a gente sabe que tem ICMS embutido em tudo. ICMS, eu estou colocando uma parte do tributo que vai ter PIS e COFINS, vai ter IR, vai ter CS, que todas as empresas vão embutir no valor do produto. Então, tem no consumo, depois vai ter imposto de renda. Então, seja o CLT, que até então era o único que era tributado no IR, agora o empresário também vai começar a ser tributado. Então, são várias as formas de arrecadação que o governo tem
E daí deixa, de fato, se deixa a gente que entende sobre tributos. Meio tipo, cara, não é possível que toda hora tenha algum tipo de cobrança. Imagina a população em geral. E aí eu vou te falar, eu vou aproveitar, hoje eu estou momento de desabafo, mas olha só, sai uma determinação que até R$5.000 a pessoa não é tributada. Puta, que maravilha, atingiu milhões de pessoas aí, olha que top, não sei o quê. Cara, toda vez que o governo tributa a empresa, tributa ao empresário, não tem como. Isso vai acabar afunilando o preço do produto. Sim. Batendo o preço do produto, aquele cara que recebia R$5.000 antes, que dava para ele fazer 5 coisas, a partir de então, talvez ele vai fazer 4. Ou seja, é um absurdo, assim. Então, não tem muita lógica. E tem uma outra questão que eu quero levantar aqui, que eu falei inclusive com a Melissa hoje, é um ponto para a gente voltar a falar disso, que é a curva de Laffer, que você explicou muito bem, inclusive num podcast. Né? Curva de Laffer, simplificando, o que ela diz? Ela diz que o contribuinte ele aceita, né, um aumento, uma elevação da tributação até determinado limite. Quando chega num determinado limite, essa arrecadação do governo começa a cair, porque ele não aguenta mais. Então, sim, aí começam vários tipos de sonegação. E não só a questão de, da população aceitar de fato, mas de fato o que o governo consegue arrecadar. E daí pode ser por uma questão econômica mesmo. Vamos imaginar que, por exemplo, os impostos eles aumentam tanto que eles freiam o consumo das pessoas. Freia o consumo. Outra coisa que isso está em várias matérias, enfim, o Brasil está expulsando muita gente para o Paraguai, está empurrando o pessoal para o Paraguai. Né? Paraguai, Uruguai. Estão indo milhões de reais que poderiam está circulando aqui, nossa economia está indo para lá. Tem essa questão que você acabou de falar, o poder da extrafiscalidade. Mas o poder de consumo. Então, quer dizer, tá um absurdo. Tá muito assim. A gente trabalha com a parte tributária há muito tempo. Só que esse ano aqui eu acho que ultrapassou todos os... Calma. Todos os pontos que a gente acompanhou até então. Não, mas calma. Vai vir ainda a tributação sobre criptoativos. Não, IPVA também para... Não, tá vindo. Barcos e... Não, IPVA para... Helicóptero? Não, jet ski? Não, aqueles patinete elétrico, essas palavras, essas motoquinhas elétricas, não sei o quê. Mas não eu escutei falar... essa daqui eu não vou falar porque... sendo autopropelido, alguma coisa assim. Agora... Autopropileno, parece plástico. O que eu vou falar agora, não leve em consideração. Isso aqui é conversa de boteco, porque eu só escutei falar, não estudei, não entrei. Vai vir a... Como que é? Teoria da conspiração mais... Não, mas, cara, nessa leva de motinhas elétricas, não sei o que lá, cadeira de roda elétrica vai pagar IPVA. Olha... É eu rio porque eu tô lembrando de uma situação que eu vivenciei. Mas, cara, do jeito que tá, eu não desacredito de mais nada, Rafa. Pô, mas... De mais nada. Na boa. Eu vou fazer uma pesquisa enquanto vocês estão falando. Vamos imaginar que o cara ele tá na cadeira de roda. Olha. Que é motorizado, enfim. Pô, quem que vai parar e... aplicar a multa no cara? Pedir a placa, né? Não tem jeito. Eu acredito que tenha um bom senso, assim como a gente já tem em algumas situações. É aí que é difícil de delimitar. Mas, quando a gente está falando, por exemplo, de veículos, hoje a gente tem, né, a determinação que quanto maior a potência do veículo, de acordo com o motor, cilindrada... vai pagar mais imposto. Eu acredito que a cadeira de rodas tem uma potência menor, Os né? elétricos, inclusive, têm isenção, né? Tinha. Eu sei que tem. Não. Esse ano? Sei. Foi sendo alterado. Os elétricos, eles estão passando por uma transição. Por exemplo, também. O Fiat Fastback desse ano, pelo menos, IPVA isento. Mas, é híbrido. Então, mas aí depende.
Porque... Quem que está financiando isso? É a concessionária? Não. É porque o que não tem acontece PVA, é hoje? isento. A gente tem modelos, né? Aí entra um pouco na seara de carro que eu gosto um pouquinho. De lobby. E aí, também. O que acontece? Determinados modelos têm uma bateria maior que proporciona que ele ande de forma 100% elétrica. Esses aí têm a condição de ter a isenção de IPVA, inclusive também não toma multa de rodízio, que em São Paulo é importante, eu já tomei algumas. Eu tomo todo mês. E aí, quando a gente tem outros veículos com uma bateria menor, que não possibilita sair de forma 100% elétrica, é só um propulsor extra ali para manter e melhorar um pouco no consumo, isso não entra na condição de isenção do IPVA. A gente teve modelos da Audi, principalmente, que veio e que o pessoal queria comprar, só que não tinha o motivo, tinha o peso da bateria, tinha o preço da bateria, mas não tinha a contrapartida da isenção do IPVA, então acabou ficando aí obsoleto esse modelo, acho que até foi descontinuado. Então, entra nesse tópico. Bom, acho que é uma lição de casa aí. Não, eu falei que estava rindo da situação porque eu estava lá na balsa em Ilhabela e eu fui de moto e encostou uma motinho dessa elétrica do meu lado. E eu nunca vi o pessoal da balsa correndo tanto atrás de uma motinho elétrica. Por quê? Eles queriam cobrar a balsa como fosse moto. Porque ali, em tese, é classificado como uma bicicleta. Ele entrou como se fosse bicicleta, e bicicleta não paga a balsa lá em Ilhabela. Só que o pessoal estava no rádio falando não vai sair a balsa, que não sei o quê. Pediu para o cara sair, pagar como se fosse moto, não sei se é 15, 20 reais, e passou novamente para poder sair com a balsa. Então, imagina. Então, daí quando você fala em bom senso, como é que você falou? Então, Cara, não dá para confiar. Não dá. O grande lance é se planejar, ver o que pode ser feito, estar sempre jogando a favor das 4 linhas e não ficar contando com o bom senso, né? Mas é bom senso, inclusive, dos dois lados, né? Porque, por exemplo, assim, questão de isonomia. Barco também não precisaria? Tese está vindo com a reforma tributária, né? Então, tipo, eu acho que precisaria, desde sempre. Principalmente pensando vamos pensar em isonomia, inclusive de contribuição. Pô, por que não? Porque o IPVA é por ter a propriedade. Se você tem a propriedade eu tiro do de todo barco, mundo, do jet ski, do helicóptero... Se eu tenho um carro, se eu tenho um barco, qual que é a diferença? Meu bolso? É porque o pessoal acha que o imposto é atrelado àquilo que está sendo recolhido. Eu estou usando o asfalto, daí precisa ter uma contrapartida. Não tem a ver com isso. Não, mas eu pago IPVA, como é que essa rua está esburacada não tem desse nada jeito? a ver, tipo, não tem a contraprestação, não existe isso. Aí vem aqui para a teoria do direito tributário, que acaba sendo o imposto, ele não é atrelado a determinado fim. É diferente da contribuição. A contribuição você paga para estar especificamente indo para aquela finalidade, que é o caso do PIS e da COFINS, que é para essas questões sociais e que está vindo justamente o CBS. Sistema S, por exemplo, cada R$1 que você paga precisa voltar para o Sistema S. Fiz uma pesquisa aqui muito rápida, nesse meio tempo aqui, muito rápida, assim, muito superficial. Fake, tá? É fake. Mas eu sou do tipo assim, onde tem fumaça tem fogo. Então, assim, fake eu não sei até que ponto, né? Até alguém ir lá e colocar um projeto para ser votado. Enfim. Bom, mas acho que o Tributox de hoje é esse. O que vocês acham? Vocês acham que tem que trazer? Até porque o outro tem compromisso depois. Você foi falar da faculdade, a faculdade lembrou que tinha que fazer verdade. alguma coisa. Mas só vamos fazer um resumo então. Foi foda, então, assim, tem alguns pontos importantes, que o empresário ele tem que se preocupar agora para 2026. Independente se vai ser um teste ou não, ele tem que se preocupar com a RP dele. Né? Ele ganhou aí uma vantagem de 1 mês, pelo menos por enquanto. Inclusive, só fazer um ponto.
confira certinho o seu RP, principalmente RPs que não são tão conhecidos no mercado, que são menores, tem um menor suporte ali. Menor flexibilidade. Cara, analisa se já existe essa disposição, porque você vai precisar disso em janeiro. A gente não está falando, putz, não, daqui 6 meses. Não, é mês que vem. Se você não tiver isso, você não vai estar em conformidade. Como o Dr. Vitor falou, não é uma questão que você não vai conseguir mais emitir nota fiscal. Até então seria, mas ontem a gente teve caiu isso, né? Mas você não vai estar em conformidade com a legislação tributária, tá? Então, cuidado. Só um ponto, quando você fala assim, caiu isso, então... Eu não sei se... Para janeiro. Então, mas eu não sei se Mercado Livre, eu não sei se Shopee, eu não sei se essas grandes plataformas vão aceitar sem que tenha isso. A nota fiscal, sim. Então, agora, não vai estar em conformidade. Esse é o ponto. Enfim, tá? Então, assim, fica ligado nisso. Outra coisa, distribuição de dividendos. Né? Então, você tem uma lição de casa para fazer agora, já. Você que está ganhando muito dinheiro. Se eu fosse você, já... escutaria esse podcast aqui e já convocaria o pessoal da Assembleia ali para fazer uma reunião para sair essa ata aí de como que vocês vão fazer a distribuição. E tem que seguir o modelinho. E tem um modelo. E nós temos um modelo. Falar nisso, nós temos um modelo. Se você quiser um modelo, escreva aqui embaixo nos comentários. Olha, gostaria do modelo, quero o modelo. Né? Coloca seu e-mail. Ou então manda uma mensagem no meu direct, no Instagram, enfim. Fala, quero o modelo, como que pode falar, doutor? Só para... Quero o modelo da ata. Quero o modelo da ata de distribuição de dividendos. E a gente manda para você. Perfeito. Acho que só para finalizar aqui, eu acho que seria interessante a gente trazer que essa reforma tributária ela não está vindo para tirar dinheiro, principalmente nesse período de teste, né? Mas o interessante é que você consiga se adaptar à reforma tributária. Como você mesmo, Rafa, já falou, procura o seu RP, abre um suporte. Geralmente esses RPs, tanto grande e médio, né? Só pergunta, olha, como é que está com relação à adaptação para a reforma tributária. A gente teve alguns RPs que nessa semana teve mudanças e que isso acabou interferindo no dia a dia da operação, principalmente do e-commerce, mas que foi rapidamente solucionado, só que eles já estão se movimentando. Mas os que não te mandaram nada, os que não fizeram nada e que não teve nenhuma atualização... Esse que é o perigo. Esse que é o perigo, porque vai mudar muita coisa com a reforma, vocês vão precisar fazer essa alteração de alguma forma ou de outra. Então, quanto antes fizer, para não ter esse impacto, para que isso já esteja certinho e que você consiga ter a regularidade fiscal, é o mais importante nesse período, que é feito para isso, para testar. Não vai sair nada do seu bolso, a gente espera que não saia do seu bolso, né? Só seguir corretamente as entregas e tá tudo certo. E eu diria mais só, aproveitando o seu comentário, eu diria o seguinte para os empresários. Olha, tenha um profissional da área tributária ao seu lado, a partir de então, se você ainda não tem. Vai fazer muita diferença. Né? Eu não estou falando assim, contrate a Rebeca Silva. Se quiser contratar a Rebeca Silva, ok. Mas assim, aqui, de verdade, descrição. Procure um profissional. Né? Pode ser até seu contador mesmo, você confia nele e tal, e ele consegue te dar ou a nossa contabilidade. Essa estrutura top. Né? Mas tenha um profissional, seja um contador, seja um advogado tributarista, enfim, porque durante todo esse período nós iríamos andar com duas regras ao mesmo tempo. Dois sistemas, percebe? Né? Então, assim, vai dar muita confusão. Escuta o que eu estou falando. Bom, e quem paga errado, paga duas vezes. Esse é o lema. E o ponto é, muita gente vai pagar errado. Infelizmente, mas... é o período que a gente está passando e não adianta a gente ficar gritando, brigando muito. Acho que a gente precisa lidar com o jogo. Essas são as cartas que estão na mesa. Contrate a gente e vamos embora. Então é isso, pessoal. Ele falou. Não fui eu, foi um holograma. Então é isso, pessoal. Mais um Tributalks terminando aqui. Semana que vem, novo tema. Inclusive, algo que a gente nem comentou aqui, mas a gente nem avançou sobre IBS e CBS. Mas pode ser um tema futuro do nosso... E assim, a gente está fazendo semanalmente esse programa aqui.
E eu concordo com você. Acho que o próximo poderia ser IBS, CBS, para deixar Então é mais isso. claro. Semana às que pessoas. vem falaremos sobre... IBS e CBS. Isso. E aí eu trago um pouquinho mais a parte teórica, como que vai funcionar. A gente já traz o período de transição. Já puxa a terceira cadeira aí, que o Vitor acho que é cadeira cativa aqui, hein? Ah, não, eu gostei. Eu Ó, gostei Gostou? aqui. Já tá mais à vontade? É agora que eu vi a estante ali atrás, parece ser de casa, então eu já tô... Ah, tá em casa, pô. Então fechou, gente. Pessoal, então só o último recado para você que não se inscreveu ainda no nosso canal aí no YouTube, se inscreva. Pegue esse vídeo aqui, manda para aquele seu amigo empresário, faça seu comentário, deixe seu comentário aqui sobre novos temas que você gostaria de escutar aqui e curta. Sabe por quê? Porque toda vez que você curte, o algoritmo entende que é um conteúdo bom e ele manda automaticamente para mais pessoas, ele distribui de uma forma melhor. Então, faça isso. Stalkeia a gente aí. Então é isso, pessoal. Até semana que vem. Obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Curte, comenta, compartilha, se inscreva, comente aí outros temas que você gostaria de ver. E é isso. Semana que vem estamos de volta. Estamos também no Spotify, hein? Isso aí. Valeu. Um abraço. pessoal. Tchau, tchau.